Um milionário passou 15 anos sem tocar em ninguém, até que sua nova empregada pobre quebrou essa regra sem querer, chocou a todos e sua vida nunca mais foi a mesma. Deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo e comente de que cidade você está nos acompanhando. O salto de Mariana ecoou no chão de mármore quando ela atravessou a recepção imponente da Monteiro & Carvalho Corp. O prédio era um colosso de vidro e aço, refletindo o céu nublado de São Paulo. Suas mãos estavam suadas. Ela respirou fundo. Não era hora de hesitar. Aquela era sua grande chance. Mariana Vasconcelos, a recepcionista, uma mulher loira e impecável, olhou-a de cima a baixo. Sim, primeiro dia. A mulher assentiu e apontou para os elevadores. 33º andar, direção executiva. O senhor Monteiro já está lá. A menção do nome fez um frio percorrer sua espinha. Caio Monteiro, o CEO, o homem mais recluso e enigmático do mundo corporativo. Diziam que era brilhante, impiedoso e intocável. Mariana já ouvira histórias, que ele nunca comparecia a eventos públicos, que evitava apertos de mão, que se afastava se alguém chegasse muito perto. Rumores, apenas isso. As portas do elevador se abriram com um ding e Mariana entrou. À medida que subia, seus nervos aumentavam, mas ela não podia falhar. Aquela era sua oportunidade de mudar de vida. O andar executivo era silencioso como uma igreja. Paredes de vidro, móveis minimalistas, um luxo contido e frio. Mariana seguiu até a sala do chefe, onde uma secretária esperava. Você é a nova assistente, certo? A mulher parecia cética. Sim, entre, mas um aviso... A secretária hesitou. Evite tocá-lo. Mariana piscou. Como assim? Apenas tome cuidado. A porta se abriu. Caio Monteiro estava de pé, de costas para ela, ajeitando a gravata no reflexo do vidro. Alto, postura rígida, presença intimidadora. Seu terno escuro caía perfeitamente em seu corpo esguio e atlético. Ele não se virou quando falou. Sente-se. A voz era firme, controlada, mas com um tom seco, impessoal. Mariana obedeceu, sentindo-se pequena diante da figura dele. Você leu os relatórios que enviei? Sim, senhor. E as diretrizes da empresa? Todas. Ele finalmente se virou. Os olhos cinzentos a analisaram, frios e calculistas. Então sabe que espero profissionalismo absoluto, sem distrações, sem erros. Ela assentiu, mantendo a postura. Sim, senhor Monteiro. Ele estudou seu rosto por um segundo a mais do que o necessário. Algo nele parecia tenso. Ótimo. Traga-me a planilha da filial do Rio. Agora. O laptop estava na mesa dele. Mariana se levantou para pegá-lo, mas ao se inclinar para a frente, percebeu algo estranho. A gravata de Caio estava torta. Sem pensar, ela estendeu a mão. Está desalinhado, senhor. Posso? O mundo parou. Os dedos de Mariana tocaram o tecido da gravata. Um gesto automático. Apenas um ajuste, mas o efeito foi devastador. Caio congelou. Por um instante, seus olhos se arregalaram em puro terror. Depois, como se tivesse sido atingido por uma descarga elétrica, ele se afastou bruscamente, tropeçando na cadeira. Sua respiração falhou. Seu rosto empalideceu. Não me toque! A sala mergulhou em um silêncio opressivo. Mariana recuou, chocada. O ar entre eles parecia carregado de algo invisível e sufocante. A porta se abriu de súbito, e a secretária enfiou a cabeça para dentro, os olhos arregalados. Senhor Monteiro, está tudo bem? Caio não respondeu. Apenas ficou parado, respirando pesadamente, como se tivesse visto um fantasma. Mariana sentiu o olhar da secretária sobre si. Depois, lentamente, para Caio. O escritório inteiro parecia ter parado no tempo. Finalmente ele se recompôs, endireitou-se, alisou o terno com mãos trêmulas, mas seus olhos ainda estavam sombrios. Isso não pode se repetir. A voz saiu baixa, mas com um peso cortante. Mariana engoliu em seco. Sim, senhor. Caio virou-se de costas novamente, como se tentasse recuperar o controle. Pode ir. Ela não discutiu.
Apenas saiu, sentindo os olhares perfurando suas costas. No corredor, um burburinho começou. Os funcionários cochichavam, olhares curiosos e desconfiados, seguindo cada passo dela. Mariana passou pela recepcionista, que a olhou como se estivesse diante de um fenômeno bizarro. Você tocou nele? O choque na voz da mulher fez um arrepio percorrer a pele de Mariana. Ela assentiu lentamente. A recepcionista prendeu a respiração. Meu Deus! Mariana sentia os olhares queimando suas costas enquanto se afastava da sala de Caio Monteiro. Os murmúrios pareciam crescer ao seu redor como um zunido incessante. Você viu? Ele ficou branco, feito papel. Ele gritou com ela. Nunca vi ele perder o controle assim. O que aconteceu lá dentro? A recepcionista ainda a observava, incrédula. Você tocou nele. Mariana segurou o ar por um segundo. Foi um acidente, respondeu, a voz saindo mais baixa do que pretendia. A mulher estreitou os olhos. Você não entende? Ninguém toca o Sr. Monteiro. Nunca. A ênfase na última palavra fez um calafrio subir pela espinha de Mariana. Ela se afastou, sentindo um desconforto crescer dentro dela. O ambiente ao seu redor, antes frio e corporativo, agora parecia carregado de algo intangível. Ninguém toca o Sr. Monteiro. Nunca. Por quê? Quando entrou no setor administrativo, o clima estava pesado. As conversas cessaram assim que ela passou pela sala. Mariana! Alguém a chamou. Ela se virou e viu Natália, uma analista do financeiro que conhecera mais cedo. A mulher olhava ao redor como se verificasse se alguém estava ouvindo. Um conselho: seja discreta. Você não quer ficar na mira do chefe. Mariana franziu a testa. Foi um erro bobo. Não entendo por que estão fazendo tanto alarde. Natália suspirou. Porque não é só um erro bobo. O Sr. Monteiro, ele tem regras que ninguém quebra. Mariana cruzou os braços. E o que acontece quando alguém quebra? Ninguém nunca quebrou antes. A resposta foi como um soco. Como assim? Natália hesitou. Depois abaixou a voz. Ele não toca em ninguém. Nunca. Nem um aperto de mão. Nem uma batida acidental. Nada. Faz 15 anos que ninguém vê ele encostar em outra pessoa. Mariana piscou. Isso é impossível. Natália deu de ombros. Acredite no que quiser, mas se fosse você, evitaria cruzar a linha de novo. Ela se afastou antes que Mariana pudesse perguntar mais. 15 anos? Como alguém simplesmente evita qualquer contato humano por tanto tempo? Ela se jogou na cadeira, sentindo a mente girar. Um homem recluso, um CEO poderoso, uma regra inquebrável. E agora, por acidente, ela tinha sido a única a quebrá-la. O que isso significava? Nos dias seguintes, Mariana percebeu que a atmosfera no escritório havia mudado. Todos pareciam observá-la de forma diferente. Alguns com curiosidade, outros com cautela. Mas o mais estranho era Caio. Desde o incidente, ele ficara ainda mais reservado, como se estivesse se blindando. Ele chegava e saía do prédio sem interagir com ninguém. Não atendia ligações pessoalmente, evitava encontros presenciais. E o mais estranho, começou a usar luvas. Luvas pretas de couro fino sempre que saía do escritório. Um detalhe sutil, mas que Mariana notou de imediato. Ela tentou ignorar, mas a curiosidade só crescia. Em um intervalo, pegou um café e decidiu testar algo. Passou propositalmente perto da sala dele, apenas para observar. A porta estava entreaberta. Lá dentro, Caio estava sentado à sua mesa, imóvel, os olhos fixos em um ponto qualquer da tela, mas parecia não estar vendo nada. Os dedos estavam rígidos sobre a mesa. Mariana ficou ali por alguns segundos, estudando-o. Ele parecia tenso, como se estivesse lidando com algo interno. Medo. Era irracional, mas a ideia a atingiu. Ele tinha medo do quê? No momento em que pensou em entrar, Caio se moveu. Como se sentisse sua presença, ergueu os olhos e a viu parada na porta. Por um instante, algo brilhou em seu olhar, mas então ele se fechou de novo. Precisa de algo? A voz veio cortante. Mariana hesitou. Não.
Ele sustentou o olhar por um momento a mais, como se tentasse decifrá-la. Depois, simplesmente voltou a encarar a tela, como se ela nunca tivesse estado ali. Mariana sentiu um frio estranho percorrer sua espinha quando se afastou. Ela sabia que deveria deixar para lá, mas uma coisa era clara: algo estava errado com Caio Monteiro, e pela primeira vez em anos, ele não conseguia mais esconder. Nos dias seguintes, Mariana tentou ignorar a estranha tensão que pairava sobre o escritório. Tentou agir normalmente, manter-se focada no trabalho, seguir as diretrizes. Mas era impossível. Desde o incidente, algo parecia ter sido ativado entre ela e Caio Monteiro, como se um fio invisível os ligasse, puxando-os para colisões inesperadas. E cada colisão parecia pior do que a anterior. Na terça-feira de manhã, tudo começou com um café. Mariana segurava um copo recém-preparado quando virou um corredor e... Ai! O impacto veio rápido. Ela colidiu contra algo sólido e firme, e o café escapou de suas mãos, derramando-se entre os dois corpos. Um instante de choque. Ela olhou para cima e encontrou Caio Monteiro parado à sua frente. O café tinha respingado em sua camisa impecável, mas ele não olhava para isso. Seus olhos estavam fixos nela. O ar ao redor pareceu ficar pesado. Mariana congelou. Ele estava perto. Muito perto. Ela viu o momento exato em que a tensão atingiu Caio. Seus músculos se retesaram. Os olhos se arregalaram em alerta, como se seu corpo quisesse fugir, mas suas pernas se recusassem a obedecer. Me desculpe, gaguejou Mariana, dando um passo para trás. Caio piscou como se estivesse voltando à realidade. Ele deu um único passo para trás também. Não foi nada. Sua voz era baixa, quase inaudível. Mas quando Mariana olhou para suas mãos, notou que estavam tremendo. Antes que ela pudesse dizer algo, ele girou nos calcanhares e saiu, deixando-a ali, com um copo vazio e um nó na garganta. 2 dias depois, foi a vez de um documento. O relógio marcava 8h30 da noite e o escritório estava praticamente vazio. Mariana revisava relatórios quando recebeu um e-mail de Caio, solicitando um contrato assinado com urgência. Ela se apressou, pegou o arquivo e foi até sua sala. Quando entrou, Caio estava debruçado sobre a mesa, a luz do abajur criando sombras duras em seu rosto. Aqui está, senhor Monteiro. Ela estendeu o papel. Ele ergueu os olhos e, sem dizer nada, pegou a caneta e assinou. No momento em que Mariana estendeu a mão para pegar o documento de volta, aconteceu. O toque. Por um segundo, a ponta dos dedos dela encostou na pele dele. O efeito foi instantâneo. Caio recuou como se tivesse sido eletrocutado, deixando cair a caneta. Mariana arregalou os olhos. Desculpe, eu só... Mas Caio já havia se afastado, o peito subindo e descendo rapidamente. Ele não disse nada. Apenas se virou de costas, as mãos apoiadas na mesa como se estivesse tentando recuperar o fôlego. Um longo silêncio se instalou. Mariana sentiu algo dentro dela se inquietar. Não era apenas um incômodo, era medo. Caio Monteiro estava genuinamente apavorado, mas não com ela, com ele mesmo. Antes que ela pudesse processar, ele falou, ainda sem olhá-la. Pode ir. A ordem veio fria, cortante. Mariana hesitou, mas então, sem ter opção, saiu da sala. Dessa vez, não havia funcionários cochichando, nem olhares curiosos. Havia apenas o som do próprio coração martelando dentro de seu peito. O que diabos estava acontecendo com ele? E por que ela não conseguia parar de pensar nisso? Mariana estava inquieta. Desde o incidente no escritório, algo dentro dela parecia vibrar em um estado constante de alerta. Ela tentava se concentrar no trabalho, mas sua mente sempre voltava para ele. Caio Monteiro. Os pequenos acidentes entre eles não tinham sido coincidência. O destino parecia estar forçando uma aproximação. Mas, mais do que isso, a reação dele era o que mais a atormentava. Ela não sabia por que se importava tanto, mas sabia que aquilo era mais profundo do que simples excentricidade.
e de alguma forma ela queria respostas. Mariana, a voz de Natália, a despertou de seus pensamentos. Hã? Natália sorriu divertida. Você está perdida no mundo faz uns 5 minutos. Mariana suspirou, passando a mão pelos cabelos. Desculpa, estou distraída. Imagino com o quê? Mariana olhou para a colega desconfiada. O que quer dizer? Natália se inclinou sobre a mesa, abaixando o tom de voz. Eu vi como você olhou para ele hoje de manhã. E honestamente, todo mundo notou como ele olhou para você. Mariana sentiu o rosto esquentar. Ele não olhou para mim de nenhum jeito específico. Natália deu de ombros. Se você diz... Antes que Mariana pudesse responder, um aviso de notificação surgiu na tela do computador. Evento corporativo anual. Comparecimento obrigatório. Ah, é mesmo. Natália se levantou. Precisamos nos arrumar. Mariana franziu a testa. Sério que isso é obrigatório? Sim, é uma das raras vezes em que o Sr. Monteiro aparece em público. Aposto que todo mundo vai ficar analisando seus movimentos. A ideia fez um arrepio percorrer a espinha de Mariana. Era a chance perfeita. Se quisesse confrontá-lo, aquele era o momento. O evento foi realizado em um salão luxuoso, repleto de funcionários de alto escalão, empresários e convidados importantes. Mariana vestia um vestido preto elegante, discreto, mas sofisticado. Enquanto pegava uma taça de champanhe de uma bandeja, seu olhar imediatamente encontrou Caio. Ele estava do outro lado do salão, conversando com alguns investidores. Seu terno escuro estava impecável, sua postura rígida e seu olhar afiado. Mas Mariana notou o que ninguém mais via, as mãos fechadas em punhos, o maxilar travado. Ele não estava confortável ali. Mariana observou enquanto várias pessoas passavam por ele, mantendo uma distância sutil, quase imperceptível, mas notável. Todos pareciam saber que não deviam ultrapassar certo limite. Ela se aproximou de Natália. Por que todo mundo age assim perto dele? Como assim? Como se ele fosse feito de vidro, como se estivessem pisando em ovos. Natália suspirou. Porque é exatamente assim que é. Mariana franziu a testa. Você acha que ele já foi diferente? Natália hesitou. Dizem que sim. Dizem que anos atrás ele não era tão distante. Mas algo aconteceu. O quê? Ninguém sabe. Ou se sabem, não falam. Mariana apertou os lábios determinada. Ela tinha que descobrir. E Caio Monteiro não poderia fugir dela dessa vez. A oportunidade veio mais rápido do que Mariana esperava. Em determinado momento da noite, Caio se afastou do centro do evento e seguiu para uma varanda externa. Mariana viu a chance e foi atrás. O ar fresco da noite soprou em seu rosto quando ela saiu para a varanda. Caio estava parado perto da grade, observando a cidade abaixo. Senhor Monteiro, ele não se virou imediatamente. Senhorita Vasconcelos, podemos conversar? Dessa vez ele se virou para encará-la. Sobre? Ela cruzou os braços. Você sabe sobre o quê? Caio permaneceu imóvel, mas seus olhos escureceram. Esse assunto não está aberto para discussão. Mariana deu um passo à frente. Então por que você ainda está aqui? Ele franziu a testa. O quê? Se você realmente quisesse fugir dessa conversa, já teria saído. Mas não saiu. Caio ficou em silêncio. Mariana se aproximou mais um pouco. Você tem medo de ser tocado. Ele respirou fundo, desviando o olhar. Isso não é da sua conta. Não? Então por que você nunca me afastou? Caio congelou. Ela continuou. Todas as vezes que esbarrei em você, todas as vezes que houve um acidente, você se afastou no início, mas nunca de verdade. Você não gritou, você não saiu correndo, você ficou ali. E por um segundo parecia que... Ela parou, hesitando. Parecia que você queria ver o que aconteceria se não fugisse. Caio fechou os olhos por um momento, como se estivesse travando uma batalha interna. Mariana esperou. Então, com a voz mais baixa e contida, ele disse: Você pode fugir de todo mundo, Caio, mas não de si mesmo. Os olhos dele se abriram instantaneamente, arregalados. Foi como se ela tivesse arrancado o chão sob seus pés. Ele pareceu respirar com dificuldade, o peito subindo e descendo de forma irregular.
Por um instante, Mariana achou que ele fosse dizer algo, mas então, sem aviso, ele se virou e saiu da varanda, desaparecendo no salão. Mariana ficou parada ali, sentindo o impacto da cena ainda reverberando dentro dela. Ela havia conseguido. Pela primeira vez, Caio Monteiro hesitou, e ela sabia que aquilo significava algo. Ela só precisava descobrir o quê. Mariana ficou parada na varanda, o vento frio da noite arrepiando sua pele, enquanto o eco das últimas palavras ainda pairava no ar. Você pode fugir de todo mundo, Caio, mas não de si mesmo. A reação dele havia sido intensa demais. Ele não havia simplesmente ignorado ou rebatido sua provocação. Ele fugiu, como se Mariana tivesse dito algo que atingiu um ponto que ele tentava desesperadamente enterrar. Ela olhou para o salão de eventos. Caio Monteiro estava em algum lugar ali, provavelmente tentando recuperar o controle. Mas algo estava claro. Ele não conseguia mais fingir que aquilo não existia. E ela não ia parar até descobrir tudo. A festa continuou, mas para Mariana, o brilho dos lustres e as conversas elegantes eram apenas um pano de fundo distante. Seu foco estava nele. Ela o viu atravessar discretamente o salão e entrar por uma porta lateral, desaparecendo. Sem pensar, seguiu o mesmo caminho. A porta levava a um corredor longo e silencioso. Mariana caminhou lentamente, sentindo seu coração acelerar. A poucos metros à frente, encontrou outra porta entreaberta. Ela respirou fundo e empurrou-a suavemente. Caio estava lá. O escritório era amplo, iluminado apenas por uma única luminária de mesa. Ele estava de costas, os ombros tensos, as mãos apoiadas no móvel, como se precisasse de apoio para se manter firme. Ele sabia que ela estava ali. Eu não quero falar sobre isso, disse ele sem se virar. Mas precisa, Mariana respondeu, fechando a porta atrás de si. Caio soltou um suspiro, como se carregasse um peso invisível. Então, devagar, virou-se para encará-la. Seu rosto estava sombrio, mas não havia raiva. Apenas cansaço. Você não vai desistir, vai? Não. Um silêncio tenso se instalou. Caio passou a mão pelo cabelo, depois caminhou até a janela, olhando para a cidade iluminada abaixo. Você quer saber por que eu não suporto ser tocado? Mariana assentiu. Ele ficou em silêncio por um momento e então começou. Eu tinha um irmão mais novo, Daniel. Ele tinha 12 anos quando... Caio engoliu em seco. Quando tudo mudou. Mariana franziu a testa, sentindo um aperto no peito. Caio desviou o olhar para a janela, como se o horizonte pudesse lhe dar coragem. Foi um acidente. Um momento. Um segundo. Ele estava brincando perto da piscina da nossa casa. Eu estava ao lado dele. Nós brigamos. Eu o empurrei. Sua voz falhou por um instante. Ele bateu a cabeça na borda. Quando caí na água para pegá-lo, ele fechou os olhos. Ele não se mexia. O sangue se espalhava na água. Eu gritei, tentei segurá-lo, tentei trazê-lo de volta, mas ele não respondia. O impacto das palavras atingiu Mariana como um soco. Ela esperou, sem ousar interrompê-lo. Eu tentei salvá-lo, gritei por ajuda, fiz de tudo. Mas quando os médicos chegaram, eles disseram que ele poderia não sobreviver. Mariana sentiu o corpo enrijecer. Mas ele sobreviveu, não foi? Caio assentiu devagar, mas sem demonstrar alívio. Sim, mas ficou dias em coma. Quando acordou, minha mãe não olhava para mim do mesmo jeito. Seu maxilar ficou tenso. Ela me culpou. Disse que se eu não tivesse encostado nele, nada disso teria acontecido. Mariana sentiu o peito apertar. Caio, ele riu, sem humor. Depois disso, eu nunca mais toquei em ninguém. Ele voltou o olhar para ela. E então, aconteceu de novo. Mariana franziu a testa. De novo? Caio desviou o olhar, como se a lembrança fosse insuportável. Eu estava namorando uma garota, Helena. Ela foi a única pessoa que eu deixei se aproximar. Mariana sentiu o coração apertar. O que aconteceu com ela? Ele passou a mão no rosto, como se quisesse apagar a lembrança.
Ela sofria de depressão. Eu sabia, mas achava que poderia ajudá-la. Eu era jovem, ingênuo. Ele respirou fundo antes de continuar. Nós brigamos um dia. Uma discussão estúpida. Eu segurei sua mão antes dela sair, tentei pedir para que ficasse. No dia seguinte, ele fechou os olhos. Ela foi encontrada desmaiada no apartamento dela. O silêncio na sala era sufocante. Uma overdose acidental. Ficou dias no hospital. Mariana soltou o ar aliviada, mas ela sobreviveu. Caio assentiu lentamente. Sim, mas eu nunca me perdoei. Ele passou a língua pelos lábios, nervoso. Eu a segurei na noite anterior, assim como segurei meu irmão. E no dia seguinte, eles estavam lutando pela vida. Ele finalmente olhou para Mariana, seu olhar quebrado. Como eu poderia não acreditar que o problema sou eu? Mariana sentiu os olhos marejarem. Caio, você não tem culpa. Ele riu, amargo. 2 pessoas que eu amei. 2 pessoas que eu toquei. As 2, ele não precisou terminar a frase. Você realmente acredita que o problema é o seu toque? Caio abaixou o olhar, hesitante. Depois de tudo, como eu poderia não acreditar? Mariana sentiu uma onda de raiva crescer dentro dela. Não raiva dele, raiva por tudo o que ele havia passado, raiva pela culpa injusta que ele carregava, raiva pela solidão que ele impunha a si mesmo. Ela não aguentava mais. Me toca, Caio. Ele arregalou os olhos. O quê? Ela deu um passo à frente. Me toca. Agora. Ele recuou. Mariana, não. Você tem medo? Ele travou a mandíbula. Você sabe que não é verdade. Mas e se for? A voz dele veio baixa, quase um sussurro. E se você for a próxima? Mariana sentiu o peito apertar. Ele realmente acreditava naquilo. Ele realmente acreditava que seu toque era uma maldição. Ela engoliu em seco. Você não pode passar o resto da vida fugindo. Caio hesitou. Mariana ergueu a mão muito lentamente. Ele olhava para ela como se estivesse prestes a quebrar. Seus olhos se fixaram nos dedos dela se aproximando. Então, quando finalmente encostou na pele de seu braço, Caio tremeu, mas não se afastou. Foi um simples toque, tão pequeno. Mas para ele, era um terremoto, um muro desmoronando. Caio fechou os olhos, como se estivesse esperando algo acontecer. Mas nada aconteceu. Mariana segurou sua mão, sentindo o calor da pele dele contra a sua. Você está aqui, ela sussurrou. Eu estou aqui. Nada vai acontecer. Os olhos de Caio se abriram. Havia algo ali, algo quebrando. Algo que ele não sabia como consertar. E Mariana não ia deixá-lo sozinho nisso. O silêncio entre eles era tão denso que Mariana conseguia ouvir a própria respiração. Ela ainda segurava a mão de Caio, os dedos entrelaçados aos dele, sentindo o calor de sua pele. Ele não recuou, mas também não se moveu. Caio parecia congelado no tempo, os olhos fixos no ponto de contato entre suas mãos, como se aquilo fosse um fenômeno impossível. Sua expressão misturava choque e incredulidade, como se sua mente se recusasse a aceitar a realidade. Mariana apertou suavemente sua mão, trazendo-o de volta. Você percebeu? Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Os olhos dele subiram devagar para encontrar os dela. O quê? Ela deu um pequeno sorriso, tentando não assustá-lo. Nada aconteceu. Caio abriu a boca, mas não disse nada. Mariana não o soltou. Por anos, ele evitou esse exato momento, mas agora não havia para onde correr. E a cada segundo que se passava, sua crença de que era uma maldição se desfazia, fragmento por fragmento. Eu ainda estou aqui, ela repetiu. Caio piscou rapidamente, como se tentasse encontrar algum argumento, alguma explicação lógica para aquilo. Isso não... Sua voz falhou. Isso não significa nada. Significa tudo. Mariana viu quando a respiração dele ficou mais pesada. O conflito estava estampado em seu rosto. Ele queria fugir, queria negar, mas não podia. Não dessa vez.
Ela afrouxou os dedos e, devagar, começou a deslizar a mão para longe da dele. Foi nesse momento que aconteceu. Caio segurou. Não forte, não propositalmente, mas seus dedos reagiram antes que sua mente pudesse impedir. Foi um reflexo. Por um segundo, Mariana pensou ter imaginado, mas então viu o brilho de pânico nos olhos dele. Ele percebeu também. Seu peito subia e descia rapidamente, como se estivesse lutando contra um instinto primitivo de autopreservação. E Mariana fez algo ousado. Ela virou a palma da mão para cima, permitindo que a dele descansasse sobre a sua. Um gesto simples, mas cheio de significado. Caio não se afastou. Você está sentindo isso? Mariana perguntou suavemente. Ele não respondeu. Você está me tocando, Caio, e eu estou bem. Seu rosto estava tenso, como se sua mente gritasse contra aquilo. Isso não prova nada, ele murmurou, mas soou menos como uma afirmação e mais como uma tentativa desesperada de se agarrar a algo familiar. Mariana deu um passo à frente, diminuindo ainda mais a distância entre eles. Ela viu o instante exato em que seu peito subiu com uma respiração trêmula. E se provasse? O olhar dele a perfurou. Mariana não recuou. E se tudo o que você acreditou por anos fosse apenas uma mentira? O queixo de Caio tensionou. Não é. Então por que você ainda está segurando minha mão? Seus olhos se arregalaram levemente, e em um movimento rápido, ele soltou sua mão, como se tivesse sido queimado. Mariana não se assustou. Ela apenas o observou. Caio virou-se de costas, caminhando até a mesa e apoiando as mãos sobre a madeira, como se precisasse de algo sólido para se equilibrar. Eu não... Ele fechou os olhos, respirando fundo. Eu não posso simplesmente apagar tudo. Mariana cruzou os braços. Não estou pedindo para apagar. Estou pedindo para enxergar. Ele não respondeu. A sala ficou em silêncio. Após um longo momento, Caio finalmente se virou para ela. Seu olhar ainda era cauteloso, mas algo nele havia mudado. Uma rachadura na parede que ele ergueu ao longo de anos. Mariana sabia que essa batalha ainda estava longe de acabar. Mas ali, naquele momento, ela venceu a primeira. Ela deu um pequeno sorriso. Isso foi um começo. E saiu da sala, deixando Caio Monteiro sozinho para lidar com o que acabara de acontecer. Horas depois, Caio estava no apartamento, parado diante do espelho do banheiro, olhando para as próprias mãos. Ele as fechou. Abriu. Fechou de novo. O calor da pele de Mariana ainda estava ali, como um fantasma preso à sua memória. Ele a tocou. E nada aconteceu. Nada. Mas então, por que ele sentia que algo dentro dele estava prestes a desmoronar? No dia seguinte, Mariana estava na copa da empresa, servindo-se de café, quando sentiu uma presença ao seu lado. Ela olhou de relance e viu Caio parado ali. Ela fingiu não notar, esperando para ver o que ele faria. Silêncio. Então, algo inesperado aconteceu. Ele estendeu a mão. Não para tocá-la, mas para pegar uma xícara. Seus dedos passaram tão perto dos dela que um único movimento errado teria resultado em um toque. Mas ele não recuou. Mariana ergueu os olhos e encontrou o olhar dele fixo nela. Ele não disse nada. Ela também não. Mas os dois sabiam. Algo mudou. E não havia mais volta. O instante no café durou apenas alguns segundos. Mas para Mariana, pareceu uma eternidade. Ela sentiu o olhar de Caio cravado nela, tão intenso que poderia perfurar sua pele. Ele estava testando a si mesmo, experimentando o limite de seu próprio medo, e o simples fato de não ter recuado era a maior prova de que algo dentro dele havia mudado. Quando ele finalmente pegou sua xícara e se afastou, Mariana percebeu que seu coração batia forte, mas não de medo. Era outra coisa, algo que crescia cada vez mais dentro dela. E pelo jeito que ele a olhava, ela sabia que não era a única sentindo aquilo. O escritório parecia diferente agora. Não eram só olhares, não eram só acasos. Algo real estava acontecendo entre eles e os outros começaram a notar.
Mariana percebeu primeiro quando entrou na sala de reuniões para entregar alguns documentos e sentiu o ambiente mudar. Os funcionários silenciaram levemente, como se estivessem atentos a algo que não diziam em voz alta. Ela ignorou e caminhou até Caio, que estava sentado à cabeceira da mesa. "Aqui está o relatório da filial do Rio, Sr. Monteiro", disse, entregando a pasta. Ele pegou o documento, seus dedos roçando de leve os dela. Mariana viu a forma como a pupila dele dilatou por um breve segundo antes que ele desviasse o olhar, mas não antes de alguém do outro lado da mesa notar. O comentário veio de um dos executivos. Mariana sentiu os olhares disfarçados. Caio percebeu também. Ele limpou a garganta e afastou o documento, assumindo sua postura rígida de sempre. "Obrigado, senhorita Vasconcelos. Isso será tudo." A dispensa foi educada, mas Mariana sentiu o peso diferente nas palavras. Ela saiu da sala e, antes que a porta se fechasse, ouviu sussurros começarem. Os rumores estavam começando e se espalhavam rápido. No almoço, Mariana estava sentada com Natália e outros colegas quando finalmente alguém mencionou: "Então, você e o Sr. Monteiro estão bem próximos ultimamente", disse André, um analista de marketing, arqueando uma sobrancelha. Mariana não demonstrou surpresa. Ela apenas ergueu o olhar. "O que você quer dizer?" "Quero dizer que vocês têm sido, como posso colocar, interessantes de observar." Natália revirou os olhos. "Vocês estão sendo ridículos. O Sr. Monteiro não tem relacionamentos com ninguém do escritório." "Justamente por isso", rebateu André. "Ele nunca se aproxima de ninguém. Mas com Mariana, ele não está tão distante assim, está?" Mariana permaneceu em silêncio, tomando um gole de seu suco. Ela sabia que negar só alimentaria mais os boatos. E, de certa forma, não era mentira. Algo estava acontecendo. Ela sentia, e Caio também sentia. Mas até onde isso poderia ir? Naquela tarde, Mariana foi chamada à sala de Caio. Quando entrou, encontrou-o de pé, de costas para a janela. A luz do entardecer lançava sombras suaves sobre ele, destacando a tensão em seus ombros. Ela fechou a porta, cruzando os braços. "Chamou-me, Sr. Monteiro?" Ele se virou devagar, os olhos analisando-a por um momento antes de finalmente falar. Os rumores começaram. A frase fez um frio percorrer a espinha de Mariana, mas ela manteve a expressão neutra. "E o que o senhor pretende fazer?" Ele pressionou os lábios. "Eu não sei." Mariana piscou, surpresa com a resposta. Ele sempre soube o que fazer. Sempre teve controle absoluto de tudo. Mas agora, ele não sabia. Ela respirou fundo, mantendo o olhar firme no dele. "Ah, quer que eu me afaste?" O silêncio que se seguiu foi quase esmagador. Os olhos dele vacilaram levemente. E então, finalmente ele disse: "Não." Mariana sentiu algo dentro dela estremecer. Ele não negou. Ele não queria que ela se afastasse. Mas isso não significava que não tinha medo. Ele virou-se novamente para a janela, como se precisasse daquela distância. "Eu não sei lidar com isso, Mariana." A forma como ele disse seu nome, o tom baixo, hesitante, carregado de um peso que ela não conseguia decifrar completamente. Ela se aproximou um pouco. "Então me deixe te ajudar." Ele riu sem humor. "Não é tão simples assim. Mas pode ser, se você permitir." Caio fechou os olhos como se quisesse encontrar uma resposta para algo que o assombrava há anos. Mas ele não encontrou. Ainda não. "Isso será um problema. Então, vamos lidar com ele. Juntos." Ele finalmente se virou para ela. E dessa vez, não houve hesitação. Não houve fuga. Apenas o reconhecimento de que, pela primeira vez em anos, Caio Monteiro não estava sozinho nisso. E isso mudava tudo. O escritório estava mergulhado em um silêncio tenso. Mariana ainda sentia o peso das últimas palavras de Caio. "Isso será um problema. Então vamos lidar com ele, juntos." Mas algo no olhar dele dizia que a batalha ainda não estava ganha. E ela não poderia estar mais certa. Naquela noite, Caio não dormiu.
Ele ficou sentado no sofá de seu apartamento luxuoso, um copo de uísque intocado ao lado, enquanto encarava o skyline de São Paulo. Algo dentro dele se partia em direções opostas. Mariana era um furacão que derrubava todas as paredes que ele passara anos construindo. Ela o tocava e ele sobrevivia. Ela o desafiava e ele enfraquecia. Mas não podia permitir isso, porque se ele a deixasse entrar completamente, ela seria a próxima a sofrer, e Caio não sobreviveria a mais uma perda. Na manhã seguinte, a decisão estava tomada. Ele chamou Carlos, o chefe do RH, para sua sala. Carlos entrou com seu terno bem alinhado e olhar profissional. Senhor Monteiro, Caio inspirou fundo. Preciso que providencie a rescisão contratual de uma funcionária. Carlos assentiu, puxando uma prancheta. Nome? O nome pesou na língua de Caio como veneno. Mariana Vasconcelos. Houve uma pausa sutil. Carlos levantou os olhos. Tem certeza? Caio travou o maxilar. Quero que isso seja feito até o final do dia. Um pacote de rescisão generoso, sem complicações. Carlos hesitou, mas assentiu. Entendido. Assim que ele saiu, Caio passou as mãos pelo rosto, tentando sufocar o aperto no peito. Aquilo era o certo. Ele precisava protegê-la, mesmo que isso destruísse tudo. Mariana percebeu que algo estava errado quando viu os olhares estranhos ao entrar no escritório. As pessoas cochichavam. Algumas desviavam o olhar. Natália se aproximou com um rosto preocupado. Mariana, você já viu seu e-mail? Seu coração deu um salto. Não, por quê? Natália mordeu o lábio. Você precisa ver isso. Mariana pegou o celular rapidamente e abriu a caixa de entrada. Então, viu o assunto do e-mail. Encerramento do vínculo empregatício. Monteiro & Carvalho Corp. O sangue sumiu de seu rosto. Ela abriu o e-mail com dedos trêmulos. Prezada Mariana Vasconcelos, informamos que seu contrato com a Monteiro & Carvalho Corp será encerrado a partir do dia... A tela ficou turva. Ela quase não conseguia respirar. Mas assim que o choque inicial passou, a indignação tomou seu lugar. Ela levantou-se tão rápido que sua cadeira arrastou no chão. O escritório inteiro se virou para olhar. Mas Mariana não se importou. Com passos firmes, atravessou o corredor e empurrou as portas da sala de Caio Monteiro sem bater. Ele estava de pé, como se já soubesse o que viria, mas não teve tempo de dizer nada antes que Mariana falasse, sua voz carregada de raiva e mágoa. Depois de tudo, essa é sua solução? Me apagar da sua vida? O escritório ficou em silêncio. Caio fechou os olhos por um segundo, como se estivesse tentando se preparar para o que viria. Quando falou, sua voz estava tensa. Mariana, não! Você não tem o direito de fazer isso comigo. Ela deu um passo à frente, o olhar inflamado. Você me deixou chegar perto. Você me fez acreditar que isso aqui significava alguma coisa. Caio respirou fundo, as mãos fechadas em punhos. Você não entende? Então me faz entender. Os olhos dele brilharam com algo bruto. Eu estou tentando te proteger. Mariana sentiu um aperto no peito. De quê? De você mesmo? Caio passou a mão pelos cabelos exasperado. Se eu te afastar agora, você vai estar segura. E quem disse que eu quero estar segura? O silêncio caiu pesado. Os funcionários espiavam discretamente pelos vidros. Mas Mariana não se importava. Ela deu mais um passo à frente, sua voz mais baixa, mais cortante. Talvez eu não precise da sua proteção, Caio. Talvez eu só precise que você pare de fugir. Os olhos dele brilharam de dor, porque ele sabia que ela estava certa, mas Caio Monteiro não sabia como parar de fugir. Então, ele fez o que sempre fazia. Virou-se de costas. Você está dispensada, Mariana. A dor em sua voz foi o golpe final. Mariana sentiu as lágrimas queimando seus olhos, mas não permitiria que ele a visse chorar. Sem mais uma palavra, ela girou nos calcanhares e saiu da sala, batendo a porta atrás de si. Dessa vez, foi ela quem se afastou primeiro. E Caio sentiu o mundo desmoronar ao redor dele. A porta da sala de Caio se fechou com um estrondo. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor.
Os funcionários que haviam testemunhado o confronto rapidamente desviaram o olhar, tentando agir como se nada tivesse acontecido. Mas era tarde demais. O escritório inteiro estava impregnado com a tensão da discussão. E Mariana? Ela atravessou os corredores sem olhar para trás, sem se importar com os olhares curiosos. Seu peito ardia, sua respiração estava pesada. O nó em sua garganta parecia apertá-la cada vez mais. Ele a demitiu. Não, pior, ele a abandonou. Depois de tudo o que aconteceu. Depois de todos os momentos que compartilharam. Depois de todas as barreiras que ela ajudou a quebrar. No fim, Caio Monteiro havia escolhido o medo. E ela não podia lutar contra alguém que se recusava a lutar por si mesmo. Mariana entrou em sua sala e fechou a porta. Ficou ali, parada por alguns segundos, tentando recuperar o fôlego. A tela do computador ainda exibia planilhas e relatórios que, até minutos atrás, pareciam importantes. Mas agora, tudo parecia sem sentido. Ela deslizou as mãos pelos cabelos, sentindo o peso do cansaço emocional cair sobre seus ombros. Então, tomou uma decisão. Se Caio queria afastá-la, ela não daria a ele o poder de decidir. Ela mesma iria embora, sem dar a ele o gosto de vê-la sofrer. Com passos firmes, Mariana abriu a gaveta, pegou uma folha em branco e começou a escrever sua carta de demissão. Cada palavra doía. Cada frase parecia um adeus para algo que nunca teve a chance de acontecer. Quando terminou, assinou seu nome com firmeza e dobrou o papel cuidadosamente. Ela olhou ao redor de sua sala uma última vez. Pegou sua bolsa, respirou fundo e saiu. Passou pela recepção sem olhar para ninguém. E então, atravessou o corredor até a sala de Caio. A porta estava fechada. Ela não bateu, apenas entrou. Caio estava sentado à mesa, os cotovelos apoiados, a cabeça baixa. Ele não levantou os olhos quando Mariana se aproximou. Ela parou diante da mesa dele, hesitou por um breve instante, depois colocou a carta ali, bem na frente dele. Sem uma palavra, sem despedidas, sem mais explicações. E então, virou-se e saiu. Pela última vez. Caio Monteiro não soube dizer quanto tempo ficou ali, parado, sem se mover. O silêncio da sala parecia ainda mais opressor do que o normal. Ele sabia que Mariana tinha entrado. Sabia que ela tinha deixado algo sobre sua mesa. Mas demorou longos minutos até que seus dedos se movessem para pegar o papel. Quando abriu e viu as palavras carta de demissão, seu coração parou. A respiração falhou. Os olhos percorreram cada frase, e a cada linha lida, o vazio dentro dele se tornava mais profundo. Mariana não esperou que ele a mandasse embora. Ela o fez primeiro, e isso doía mais do que ele poderia admitir. Ele se recostou na cadeira, sentindo um aperto insuportável no peito. Ele havia conseguido. Ela estava segura. Ela estava longe dele. Então por que isso parecia a pior decisão que já tomou? O escritório sentiu sua ausência imediatamente. Na manhã seguinte, quando Mariana não apareceu para trabalhar, a notícia se espalhou como fogo. Ela realmente saiu? Alguém sussurrou. Ouvi dizer que nem se despediu de ninguém. O que será que aconteceu? As especulações eram muitas, mas apenas 2 pessoas sabiam a verdade. E uma delas não conseguia lidar com isso. Caio passou o dia inteiro sem dizer uma palavra além do necessário. Se trancou em sua sala, ignorou reuniões, ignorou e-mails. Quando a noite caiu e o escritório esvaziou, ele ainda estava lá, sozinho, olhando para a cadeira vazia onde Mariana costumava se sentar durante as reuniões. A cadeira que agora parecia um lembrete cruel de sua própria escolha. Ele abaixou a cabeça e fechou os olhos. Porque, pela primeira vez em anos, ele sentia algo que não sabia como suportar. Vazio. E ele não tinha ninguém para culpar além de si mesmo. O relógio marcava 11h47. O escritório estava mergulhado em um silêncio absoluto. Caio Monteiro estava sentado em sua cadeira de couro, olhando para o teto, mas sem realmente enxergá-lo. A única coisa que ocupava sua mente era ela. Mariana.
O vazio que ela deixou não era apenas uma ausência física, era algo maior, algo que o corroía por dentro. Nos últimos anos, ele construiu sua vida ao redor do silêncio, evitou laços, evitou qualquer coisa que pudesse desestabilizá-lo. E agora ele estava perdido. E a ironia era que a única pessoa capaz de trazê-lo de volta era a mesma que ele afastou. Dia 1, sem Mariana. A empresa continuou funcionando. Relatórios eram enviados, reuniões aconteciam, contratos eram fechados. Mas Caio estava ausente. Mesmo estando ali, ele se trancou em sua sala, evitando qualquer contato além do necessário. Quando assinava documentos, sua mente vagava. Quantos desses papéis haviam passado pelas mãos de Mariana? Quantos desses contratos ela organizou? Quantas vezes ela entrou por aquela porta e, sem dizer uma palavra, fez com que o mundo parecesse menos sufocante? Ele não sabia, mas sabia que agora, sem ela, o ar estava mais pesado. E o silêncio se tornou insuportável. Dia 2, sem Mariana. Os funcionários começaram a perceber, os olhares curiosos, as conversas em voz baixa quando ele passava. Caio sempre foi rígido, mas nunca foi distraído. Agora, ele esquecia compromissos, ignorava ligações, deixava e-mails sem resposta. "O Sr. Monteiro está diferente", um funcionário murmurou no corredor. "Desde que a Mariana saiu, ele não parece o mesmo", outro respondeu. Caio ouviu, mas não reagiu, porque pela primeira vez na vida, ele não tinha energia para se importar. Dia 4, sem Mariana. Ele sonhou com ela. Foi um sonho simples. Mariana estava ali, parada em frente à sua mesa, segurando um café, olhando para ele com aquele olhar de quem sempre sabia mais do que dizia. No sonho, ela sorriu. E então, sumiu. Caio acordou no meio da noite, o peito apertado, o suor escorrendo pela nuca. Ele passou o resto da madrugada sentado no sofá, encarando a parede. Sabia que não conseguiria dormir de novo, porque no fundo, sabia o que aquilo significava. Ele sentia falta dela, e isso o aterrorizava. G7, sem Mariana. Caio se olhou no espelho do banheiro do escritório. O homem que viu de volta não parecia o mesmo. Olheiras profundas, rosto tenso, um peso nos ombros que ele não conseguia disfarçar. Ele se inclinou sobre a pia, fechando os olhos. O que estava acontecendo com ele? Ele passou anos acreditando que a solidão era o único caminho seguro. Mas agora que realmente estava sozinho, não parecia certo. Porque agora ele sabia o que significava ter alguém. Alguém que se importava. E ele jogou isso fora. Ele destruiu isso com suas próprias mãos. Dia 9, sem Mariana. A carta ainda estava sobre sua mesa. O envelope branco, dobrado cuidadosamente, como se Mariana tivesse tentado conter toda a dor dentro daquele pedaço de papel. Caio a pegou, passou os dedos sobre o nome dela, escrito em tinta preta na capa. Ele deveria jogá-la fora, seguir em frente, mas não conseguia, porque no fundo ele sabia. Se ele se desfizesse daquele papel, ele estaria admitindo que ela realmente foi embora, e ele não estava pronto para isso. Dia 10, sem Mariana. Foi o dia que ele quebrou, o dia em que percebeu, com uma clareza dolorosa, que não poderia seguir em frente sem ela. Ele dirigiu sem rumo naquela noite. As luzes da cidade passavam borradas pelo vidro do carro. Ele não tinha destino. Só sabia que não queria ir para casa, porque casa significava vazio. Casa significava estar sozinho com seus pensamentos. Casa significava encarar a verdade que ele evitou a vida inteira. Ele precisava dela. E se não fizesse algo agora, talvez fosse tarde demais. Caio Monteiro estava afundado em sua cadeira quando o celular vibrou. Ele não queria olhar. Nos últimos dias, ignorar mensagens e chamadas tinha se tornado rotina. A única coisa que parecia ocupar sua mente era o vazio deixado por Mariana. Mas por alguma razão, seus olhos deslizaram até a tela. A notificação acendeu. A mensagem veio de Natália. Caio,
Se você pretende fazer alguma coisa, precisa correr. Mariana está indo embora. O voo dela sai hoje à noite. O choque foi imediato. Seu corpo travou. Indo embora, ele se endireitou na cadeira, o peito apertando de forma insuportável. O celular vibrou de novo. Natália. Ela conseguiu um emprego no Rio de Janeiro. Vai recomeçar lá. O voo sai às 23 horas. Caio não conseguia respirar. Seu coração disparou e 1 milhão de pensamentos passaram pela sua mente ao mesmo tempo. Mariana realmente estava indo embora. Definitivamente. Ela estava fazendo exatamente o que ele queria que fizesse, seguindo em frente, esquecendo ele. E naquele momento Caio percebeu a verdade que ele passou a vida toda negando. Ele não queria que ela esquecesse. Ele não queria que ela fosse embora. E se ele não fizesse algo agora, poderia nunca mais vê-la. A adrenalina tomou conta de seu corpo. Ele se levantou num pulo, pegou as chaves do carro e saiu do escritório sem olhar para trás. O motor rugiu quando ele acelerou para fora da garagem da Monteiro Carvalho Corp. O trânsito de São Paulo nunca pareceu tão infernal. Caio desviava dos carros com precisão, seus dedos apertando o volante com força. O relógio no painel parecia correr mais rápido do que o normal. Cada minuto que passava era um a menos para impedir que Mariana embarcasse. Ele tentou não pensar no pior, mas os pensamentos vieram de qualquer jeito. E se ele não chegasse a tempo? E se ela já estivesse dentro do avião? E se esse fosse o fim? Caio nunca teve medo de perder nada. Ele sempre viveu acreditando que era melhor se afastar antes que algo fosse tirado dele. Mas agora, ele não suportava a ideia de perder Mariana. Ele precisava chegar. Ele precisava dela. Pisou no acelerador, rompendo um sinal amarelo que virou vermelho no último segundo. Ele não se importava. Ele não ia perder tempo. No aeroporto, Caio saiu do carro antes mesmo de desligá-lo completamente. O frio da noite bateu contra seu rosto, mas ele não sentiu nada. Seu único foco era encontrar Mariana. Ele entrou apressado no saguão lotado, os alto-falantes anunciando voos, crianças chorando, pessoas se despedindo. O caos do aeroporto parecia um contraste cruel com a tempestade dentro dele. Ele varreu o local com os olhos, procurando desesperadamente por qualquer sinal dela. Mas Mariana não estava ali. O pânico subiu por sua garganta. Ele correu até o painel de voos e procurou freneticamente. Voo 278, Rio de Janeiro. Embarque no portão 14. Ele olhou para o relógio. 22 horas e 39 minutos. O embarque começava em 6 minutos. Ele tinha pouco tempo, muito pouco. Ele se virou e correu. O problema veio rápido. Assim que ele chegou à entrada da área restrita, um segurança bloqueou sua passagem. Senhor, apenas passageiros podem passar por aqui. Caio tentou se controlar, mas sua paciência estava por um fio. Eu preciso entrar. O segurança manteve-se firme. Sem bilhete de embarque não posso permitir sua entrada. Caio passou a mão pelos cabelos, sentindo a frustração queimá-lo por dentro. Ele não podia perder tempo com isso. Então, sem hesitar, caminhou até um dos guichês de passagens. A atendente o olhou, surpresa com a urgência no rosto dele. Em que posso ajudar? O primeiro voo disponível, qualquer um, para qualquer lugar. Agora, ela franziu a testa. Senhor, o primeiro voo, qualquer um. Ela digitou rapidamente no sistema. Temos um voo para Curitiba em 40 minutos. Me dá essa passagem. Ele entregou o cartão sem nem pensar. Segundos depois, com o bilhete em mãos, voltou para o controle de embarque e passou direto pelo segurança. Agora, ele estava dentro. Agora, ele só precisava encontrar Mariana. Caio correu. As passarelas se tornaram um borrão ao seu redor. Ele passou por lojas de conveniência, por cafés, por passageiros distraídos. Então, finalmente, ele a viu. Mariana. Ela estava parada perto do balcão de embarque do portão 14, segurando sua mala, olhando o celular. Caio sentiu seu peito apertar. Ela estava tão perto, mas se ele esperasse um segundo a mais, talvez ela desaparecesse para sempre.
O som do alto-falante ecoava pelo aeroporto. Última chamada para o voo 278 com destino ao Rio de Janeiro. Passageiros devem se dirigir imediatamente ao portão 14. Caio correu. O barulho ao seu redor parecia abafado. O som das malas sendo arrastadas, as conversas, os anúncios de voos, nada disso importava. Seu olhar estava fixo nela. Mariana. Ela já estava na fila de embarque, segurava a mala com uma das mãos, o cartão de embarque na outra. Ela estava indo embora. Se ele não fizesse algo agora, talvez nunca mais tivesse outra chance. O coração de Caio batia tão forte que ele podia senti-lo na garganta. E então, ignorando tudo, ignorando todos, ele gritou: "Mariana, espera!" Ela se virou. Seu olhar encontrou o dele, e naquele instante, Caio viu a dúvida nos olhos dela. Ela poderia simplesmente seguir em frente, dar mais alguns passos e desaparecer para sempre. Mas ela parou. Ela hesitou, e isso foi tudo o que ele precisava. Ele se moveu. Mas então, algo bloqueou seu caminho. Um segurança do aeroporto entrou na frente dele com a expressão rígida. "Senhor, você não pode passar por aqui sem um bilhete de embarque válido." Caio tentou se desvencilhar. "Eu preciso falar com ela." O segurança não se moveu. "Senhor, por favor, se afaste." Caio olhou para Mariana. Ela estava ali a poucos metros dele, mas poderia desaparecer a qualquer segundo. O pânico tomou conta dele. E então, sem pensar, sem planejar, sem se importar com o que aconteceria depois, ele correu até ela e a puxou para um beijo. O choque veio instantâneo. Caio sentiu quando Mariana ficou tensa por um milésimo de segundo. E então, ela retribuiu. O mundo inteiro desapareceu. O som do aeroporto, as vozes ao redor, os anúncios, tudo se tornou distante. O beijo não foi suave, não foi ensaiado, foi desesperado. Foi cheio de tudo o que eles não disseram um ao outro. As mãos de Caio estavam no rosto dela, como se precisasse segurá-la ali, como se temesse que ela evaporasse no instante seguinte. E Mariana? Mariana segurou sua camisa, como se não quisesse soltá-lo nunca mais. Quando finalmente se afastaram, Caio manteve a testa encostada na dela. Os olhos de Mariana estavam arregalados. Seu peito subia e descia rapidamente, como se tentasse recuperar o fôlego. "Caio." A voz dela saiu hesitante, mas ele não a deixou terminar. "Não vá." O olhar dela tremulou. Você acabou de me beijar no meio de um aeroporto lotado." Caio piscou, e então percebeu. O barulho ao redor mudou. O aeroporto não estava mais apenas observando, estava reagindo. "Meu Deus!" Alguém gritou. "Eu vi isso! Isso foi de filme! Alguém gravou? Pelo amor de Deus, alguém gravou?" Caio olhou ao redor. Pessoas aplaudiam. Passageiros erguiam os celulares gravando tudo. O barulho de notificações aumentava conforme os vídeos começavam a ser postados em tempo real. Ele sentiu um frio na espinha. Ele odiava a exposição, mas dessa vez ele não se importava. Ele só conseguia olhar para Mariana e esperar pela resposta dela. Mariana ainda estava em choque. O toque dele ainda queimava sua pele. A cabeça girava. Ela abriu a boca tentando dizer algo, mas as palavras simplesmente não vinham. Ela ouviu o barulho dos celulares, os comentários das pessoas, os flashes piscando. Mas naquele momento, nada disso importava. Porque Caio Monteiro, o homem que evitou o toque humano por 15 anos, tinha acabado de beijá-la na frente de um aeroporto inteiro, e ele estava tremendo. Ela percebeu no instante em que olhou para suas mãos. Os dedos dele ainda seguravam seu rosto, mas tremiam. Um tremor leve, quase imperceptível, mas estava ali, porque pela primeira vez ele quebrou sua própria maldição, e isso o apavorava. Mariana sentiu algo dentro dela se quebrar também. E então, com um sorriso pequeno, quase brincalhão, sussurrou: "Você sabe que isso está sendo gravado, né?" Caio piscou, como se só agora processasse a cena ao redor. Seu rosto ficou mais sério. "Isso é um problema?" Mariana mordeu o lábio, o coração ainda martelando. "Isso significa que você não pode mais fingir
que nada disso aconteceu. Ele segurou seu olhar e, pela primeira vez, desde que se conheceram, respondeu sem hesitação: eu não quero fingir. Ela respirou fundo. O alto-falante anunciou pela última vez o embarque para o Rio. Mariana olhou para o portão, olhou para sua mala e então olhou para Caio. Os olhos cinzentos dele estavam cheios de medo, mas pela primeira vez cheios de coragem também. E ela soube. Soube que ele não fugiria mais. Ela não precisava mais ir embora. Ela tinha encontrado o seu lugar. E, ironicamente, esse lugar sempre esteve ao lado dele. Mariana soltou a mala. E naquele instante, o aeroporto explodiu em gritos novamente. O vídeo do beijo viralizou antes mesmo de Mariana e Caio saírem do aeroporto. Milhões de visualizações, milhares de comentários. Se um homem não correr atrás de mim assim, eu nem quero. Isso é melhor que qualquer romance de filme. Se alguém descobrir a história desses dois, eu preciso saber. Caio não fazia ideia do que estava acontecendo nas redes, mas pela primeira vez na vida não ligava para isso, porque ele tinha algo mais importante ao seu lado. E quando saíram do aeroporto juntos, pela primeira vez de mãos dadas, ele soube. Ele não estava mais sozinho. A noite estava fria quando Caio e Mariana saíram do aeroporto. As luzes da cidade piscavam ao longe, mas ele não conseguia focar em nada, além da mão dela entrelaçada à sua. A pele quente contra a dele, o toque que ele passou 15 anos evitando e que agora se recusava a soltar. Mariana, por outro lado, não dizia nada. Ela ainda parecia absorver tudo o que aconteceu. O beijo, a exposição, o momento que virou um fenômeno nas redes sociais em questão de minutos. E, acima de tudo, a decisão que ela tinha acabado de tomar. Ela não entrou no avião. Ela ficou, por ele. Mas Caio sabia que isso não significava que tudo estava resolvido. Porque, ao contrário dos filmes e dos romances idealizados, o amor sozinho não era o suficiente para consertar um passado quebrado. E Mariana sabia disso melhor do que ninguém. Mariana estava sentada no sofá, segurando uma xícara de chá que ele insistiu em preparar. Caio estava diante dela, apoiado na mesa de vidro da sala. O silêncio era denso. Finalmente, ela quebrou. Se eu ficar... Começou com a voz firme. Preciso saber que você está disposto a mudar. Caio fechou os olhos por um instante, absorvendo o peso daquelas palavras. Eu estou. Mariana o analisou. Isso significa enfrentar o seu passado. Enfrentar de verdade. Ele engoliu seco. Eu sei. Ela inclinou a cabeça levemente. Você tem ideia do quanto isso vai ser difícil? Caio passou a mão pelos cabelos, exausto. Eu nunca fiz nada fácil na vida. Mariana respirou fundo. Então, colocou a xícara sobre a mesa e entrelaçou os dedos no próprio colo. Você precisa de ajuda profissional, Caio. Ele olhou para ela imediatamente. Ela manteve o olhar. Você passou anos vivendo com culpa, carregando um trauma sozinho, acreditando que seu toque machuca as pessoas. Isso não vai simplesmente desaparecer porque você me beijou em um aeroporto. Ele desviou o olhar, porque no fundo sabia que ela estava certa. A batalha não tinha terminado, tinha apenas começado. 4 dias depois, Mariana o acompanhou até um prédio discreto na Avenida Paulista. A sala de espera era silenciosa, com poltronas bege e um aroma leve de lavanda no ar. Caio sentia o peito apertado. Não queria estar ali, mas queria perder Mariana ainda menos. E foi assim que, depois de uma espera interminável, ele se sentou diante de um homem de terno azul claro que o observou com um olhar analítico, mas sem julgamentos. Senhor Monteiro, começou o terapeuta, o que o trouxe até aqui? Caio travou a mandíbula. O que o trouxe ali? Ele sabia a resposta. Mariana. O medo de perdê-la, mas também sabia que não era só isso. Ele precisava fazer isso por ele mesmo. Então respirou fundo e disse, pela primeira vez em voz alta, eu tenho medo de machucar as pessoas que amo.
O terapeuta assentiu. Pode me contar por quê? Caio fechou os olhos e então começou a falar sobre Daniel, sobre Helena, sobre os anos em que acreditou que qualquer pessoa que tocasse estava fadada a desaparecer. A voz dele falhou algumas vezes, mas pela primeira vez ele não fugiu. E Mariana, esperando por ele do lado de fora, soube que esse era o primeiro passo para algo novo, algo real, algo que valia a pena lutar. A sala de terapia estava em silêncio. Caio Monteiro encarava o tapete bege sob seus pés, como se estivesse preso entre o presente e algo que ainda não queria reviver. Mas sabia que precisava. Sabia que não podia fugir para sempre. Senhor Monteiro, disse o terapeuta, com a voz calma, quero que feche os olhos e volte ao momento em que tudo começou. Caio engoliu seco. Cada célula do seu corpo dizia para ele levantar e sair daquela sala. Mas pela primeira vez em anos, ele ficou. Então fechou os olhos, e os fantasmas do passado voltaram como uma avalanche. O primeiro trauma, o dia em que tudo mudou, o cheiro de cloro, o barulho da água batendo na borda da piscina, o sol forte refletindo no azulejo azul. A memória era tão nítida que Caio quase podia sentir o calor queimando sua pele. Ele e Daniel, seu irmão mais novo, estavam brincando na piscina da casa dos Monteiro. Seus pais estavam dentro de casa, distraídos com uma reunião. Ele se lembrava da risada de Daniel, uma risada pura, livre. Você nada muito devagar, Caio. Daniel zombou, chapinhando na água. Ah, é? Então pega isso. Caio o empurrou, brincando. Não foi forte, não foi intencional, mas Daniel escorregou. O tempo desacelerou quando o corpo pequeno do irmão bateu com força na borda da piscina. O som seco do impacto, o grito dele, o sangue escorrendo pela lateral de sua cabeça. E então, o silêncio. Daniel! Caio gritou, seu coração disparando. Ele se jogou na água, tentando segurá-lo, tentando puxá-lo para cima. Daniel estava consciente, mas seu corpo estava mole. Os olhos estavam arregalados, a respiração curta. Caio segurou o rosto dele em pânico. Fica acordado, olha para mim! Daniel piscou devagar. E naquele momento, Caio achou que o irmão ia parar de responder. O desespero tomou conta dele. Ele gritou por ajuda. Os pais surgiram correndo e a mãe se jogou ao lado da piscina, segurando Daniel nos braços. O que aconteceu? A voz dela veio desesperada. Caio sentiu o estômago revirar. Ele não conseguia falar, porque sabia a resposta. Foi culpa dele. Os funcionários da casa ligaram para a emergência e Daniel foi levado às pressas para o hospital. Horas depois, os médicos disseram que ele ficaria bem. Mas Caio nunca mais ficou, porque quando ele voltou para casa naquela noite, sua mãe o olhou de um jeito diferente, um olhar que nunca havia visto antes, um olhar cheio de culpa e dor. Foi culpa sua, ela gritou, o rosto tomado por lágrimas. Se você não tivesse encostado nele, a frase ficou incompleta, mas Caio entendeu e naquele dia fez a única coisa que poderia fazer. Parou de tocar nas pessoas. Porque se seu toque quase machucou Daniel de forma irreversível, quem mais ele poderia ferir? O segundo trauma, Helena. Anos depois, Caio conheceu Helena. Ela foi a primeira pessoa que conseguiu ultrapassar suas barreiras, a primeira pessoa que ele permitiu chegar perto. Mas Helena carregava suas próprias dores. A depressão dela era um peso invisível, algo que Caio nunca conseguiu realmente entender, mas tentou. Tentou mais do que qualquer outra coisa. E então, numa noite qualquer, ele falhou. Você não me entende, Caio. Helena gritou, os olhos cheios de lágrimas. Eu tento entender, mas você não me deixa ajudar. Ela riu sem humor. Porque você não pode me salvar. Ele sentiu o estômago se revirar. Não fala assim. Ela balançou a cabeça e tentou sair, mas Caio a segurou pelo pulso. Por um único segundo, um toque tão pequeno. Mas no dia seguinte, ele recebeu uma ligação. Helena havia sido encontrada desmaiada no apartamento dela. Uma overdose acidental.
Ela sobreviveu, mas ficou dias no hospital, e Caio passou esses dias todos sem dormir, se perguntando se teria sido diferente se ele a tivesse segurado um pouco mais forte naquela noite, ou se simplesmente nunca tivesse tocado nela. E depois disso, ele nunca mais tocou em ninguém, porque se quase perdeu Helena, se quase machucou Daniel, e se da próxima vez não fosse quase de volta ao presente. Caio abriu os olhos. O peito subia e descia rapidamente. Ele sentia a água fria da piscina, sentia a dor na voz de sua mãe, sentia a fragilidade de Helena em seus braços, mas, acima de tudo, sentia o peso da culpa que carregou por anos. O terapeuta o observava calmamente. "Você acredita que seu toque é uma maldição?", disse ele. Caio soltou o ar com força. "Por que é?" O terapeuta se inclinou levemente. "E se não for?" Os olhos de Caio vacilaram. "Como eu poderia estar errado?" O terapeuta cruzou as mãos sobre a mesa. "Você acha que tocar alguém significa ter controle sobre o destino dela? Mas e se você nunca teve esse poder?" Caio travou. A ideia parecia impossível. Afinal, ele viu o que aconteceu. Sentiu as consequências de suas ações. Mas, e se fosse apenas uma coincidência? E se ele passou anos acreditando numa coisa que nunca foi real? O nó na garganta apertou. "Eu não sei como parar de sentir isso." O terapeuta assentiu. "É por isso que você está aqui." Caio olhou para ele por um longo momento. Então, assentiu também. E pela primeira vez, sentiu que talvez houvesse uma saída. Horas depois, Mariana esperava por Caio na cafeteria ao lado do consultório. Ela segurava um café nas mãos, o olhar perdido, pensando nele. Ela sabia que a sessão de terapia mexeria com ele. Mas quando Caio apareceu, soube que foi mais profundo do que imaginava. Ele parecia exausto, mas também diferente. Ele se sentou, sem dizer nada. E então, depois de um longo silêncio, começou a falar sobre Daniel, sobre Helena, sobre o peso que carregava sozinho há anos. Mariana ouviu cada palavra. Quando ele terminou, esperou que ela dissesse algo, mas ela apenas pegou sua mão sobre a mesa, entrelaçou os dedos nos dele e então sussurrou: "Agora você nunca mais vai carregar isso sozinho." Caio respirou fundo e pela primeira vez acreditou nela. A cafeteria era quente e aconchegante, mas o silêncio entre Caio e Mariana carregava um peso que nenhuma xícara de café poderia suavizar. Caio segurava sua xícara com força, como se precisasse de algo sólido para se apoiar. O sabor amargo do café ainda estava em sua boca, mas ele mal percebia. Sua mente ainda estava presa na sala do terapeuta. Nos olhos de Mariana havia compreensão, mas também havia algo mais, preocupação. Ele odiava aquele olhar, odiava a sensação de ser um problema para alguém. "Como você está se sentindo?" ela perguntou, finalmente quebrando o silêncio. Caio soltou um riso fraco, como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Mariana inclinou a cabeça levemente. "E como você realmente está se sentindo?" Ele fechou os olhos por um momento. Como ele estava? Assustado. Ele passou 15 anos construindo muros ao seu redor. Agora, pela primeira vez, estava derrubando cada um deles. E isso o apavorava. "Não sei", admitiu finalmente. Mariana assentiu, como se esperasse aquela resposta. "Não precisa saber agora." Ela cobriu a mão dele com a sua. Caio olhou para os dedos entrelaçados e percebeu que não sentia mais o mesmo pânico de antes. Era estranho, era novo, mas isso não significava que seria fácil, porque o medo ainda estava lá, e ele estava prestes a descobrir que fugir dele nunca foi tão fácil quanto parecia. Naquela noite, Caio tentou dormir, mas o sono não veio. Ele ficou deitado na cama, encarando o teto escuro. Os pensamentos martelavam sua mente. A sessão de terapia abriu algo dentro dele, algo que ele manteve trancado por anos, e agora ele não sabia como fechar novamente. O peito começou a apertar, a respiração ficou irregular. Era um peso invisível esmagando seus pulmões, como se o ar ao seu redor estivesse desaparecendo. Isso não está acontecendo. Ele tentou se convencer.
Mas era. Ele estava tendo uma crise. O coração disparou. As mãos começaram a tremer. Ele tentou se levantar, mas as pernas estavam fracas. Preciso sair daqui. Ele se forçou a sair da cama, caminhando de forma instável até a varanda do apartamento. O ar frio da noite bateu contra seu rosto, mas não ajudou. Ele ainda sentia o peito apertado, ainda sentia o medo rastejando dentro dele, ainda sentia que algo estava errado. E então ouviu a voz dela. Caio! Ele se virou. Mariana estava na porta do quarto, usando apenas uma blusa larga e um short confortável. Os cabelos estavam bagunçados, o olhar sonolento, mas preocupado. Meu, o que foi? Ela deu um passo à frente. Caio engoliu em seco. Eu não consigo respirar. Foi tudo o que conseguiu dizer. Mariana entendeu imediatamente. Ela cruzou a varanda rapidamente e segurou as mãos dele. Você está tendo uma crise, Caio. Ele fechou os olhos com força. Eu sei. Você precisa se concentrar em mim, ok? Ele tentou. Tentou de verdade, mas seu corpo não respondia. Era como se estivesse sendo engolido pelo próprio medo. Mariana segurou seu rosto com delicadeza. Respira comigo. Ela inspirou devagar, profundamente. Esperou. Depois, soltou o ar bem devagar. Caio tentou imitar. Falhou. Tentou de novo. Falhou outra vez. Mariana não desistiu. Você está seguro. A voz dela era baixa, firme. Você não está sozinho. Caio tremeu. Ele nunca ouviu aquilo antes. Ninguém nunca disse isso para ele. Por anos ele carregou o medo sozinho. E agora, alguém estava ali. Não para fugir, não para julgá-lo, mas para ficar. E isso, mais do que qualquer coisa, foi o que fez a crise começar a perder força. Minutos depois, Caio já conseguia respirar normalmente. Eles estavam sentados na varanda, Mariana ao lado dele. Ela não o pressionava, não perguntava o que havia acontecido, apenas estava ali. E naquele momento Caio percebeu algo. A terapia não seria fácil. Ele teria que encarar o pior de si mesmo, reabrir feridas que manteve fechadas por anos. Mas pela primeira vez, ele queria tentar. Porque pela primeira vez, ele não precisava mais lutar sozinho. O céu ainda estava escuro quando Caio finalmente fechou os olhos. A crise de ansiedade tinha passado, mas seu corpo ainda carregava os resquícios dela. O coração batia mais devagar agora, mas seus músculos estavam tensos, como se tivessem sido espremidos por horas. Ao seu lado, Mariana continuava ali, sentada no chão da varanda, a cabeça encostada na parede, os braços ao redor das pernas. Ela não falou muito depois que a crise passou, ela apenas ficou. Caio nunca soube o que era isso, ter alguém ao lado, sem julgamentos, sem pressões. E agora que sabia, ele não queria perder. O dia amanheceu com um silêncio incomum. Caio acordou com a luz fraca invadindo seu quarto. Por um momento, seu corpo se retesou, esperando sentir a mesma opressão da noite anterior. Mas, para sua surpresa, não sentiu. Ele se sentou devagar, o peito ainda dolorido da tensão, mas sua mente estava mais clara. Respirou fundo. O ar entrou suavemente. E então, percebeu. Ele precisava mudar. Não só por Mariana, mas por ele mesmo. Naquela tarde, Mariana entrou na sala e encontrou Caio de pé, ao lado da janela com o celular na mão. Ele olhou para ela com uma expressão séria, mas diferente de antes. Eu marquei outra sessão, disse com firmeza. Mariana piscou. Outra sessão? Ele assentiu. Com o terapeuta. Ela o analisou por um momento, tentando entender se aquilo era real. Então, deu um passo à frente. Você quer continuar? Caio inspirou fundo. Quero. Ele passou a mão pelo cabelo como fazia sempre que estava nervoso. Eu passei a vida inteira acreditando que meu toque machuca as pessoas. Mas e se eu estiver errado? Mariana sentiu o peito apertar. Ele estava vendo isso. Ele estava questionando essa crença. E esse era o primeiro passo para se libertar dela. Ela se aproximou e segurou sua mão. Você está no caminho certo, Caio. Ele olhou para os dedos entrelaçados nos dela e dessa vez não sentiu medo,
A terapia não foi fácil. Na verdade, foi exaustiva. Caio enfrentou verdades que evitou por anos. Reviveu momentos que preferia esquecer. Mas a cada sessão, uma nova peça do quebra-cabeça se encaixava. Ele percebeu que seu trauma não veio do toque em si, mas da culpa associada a ele. A culpa pelo acidente de Daniel. A culpa por não ter conseguido ajudar Helena. A culpa que o consumiu até ele acreditar que era uma maldição ambulante. Mas o terapeuta o ajudou a desconstruir isso. O que aconteceu com Daniel foi um acidente. A voz calma do terapeuta ecoou na sala. Caio fechou os olhos, sentindo o nó na garganta se formar. Mas eu o empurrei. Você brincou com seu irmão, como qualquer criança faria. O terapeuta fez uma pausa antes de continuar. Mas sua mãe, no momento de desespero, colocou a culpa em você. E você acreditou nisso por 15 anos. Caio sentiu o peito apertar. Se eu não tivesse encostado nele, se o azulejo da piscina não fosse escorregadio, se seus pais tivessem contratado alguém para supervisionar vocês, se Daniel não tivesse perdido o equilíbrio, o terapeuta inclinou a cabeça. Quantos se mais você precisa para entender que não foi sua culpa? A pergunta ficou no ar. Caio nunca pensou dessa forma, porque nunca deu a si mesmo permissão para pensar. Mas pela primeira vez, ele queria acreditar. Os efeitos da terapia começaram a aparecer aos poucos. Mariana percebeu as diferenças em gestos sutis, como o jeito que Caio passava a mão no braço dela distraidamente enquanto assistiam TV. Ou quando ele começou a apertar sua mão sem hesitação. Ou quando, certa noite, depois de uma reunião estressante, ele simplesmente se encostou nela no sofá e suspirou. Um ato pequeno, mas tão significativo. Mariana não comentou. Ela sabia que cada progresso precisava ser dele. Mas por dentro sentia uma felicidade indescritível, porque pela primeira vez, Caio estava permitindo a si mesmo sentir. E isso era lindo de ver. Um mês depois, Mariana e Caio foram a um jantar com a equipe da Monteiro & Carvalho Corp. Era um restaurante elegante, com uma iluminação baixa e música suave ao fundo. As mesas estavam cheias de executivos conversando, e os garçons circulavam com bandejas de vinho e pratos requintados. Caio parecia calmo, mas Mariana percebeu quando a mão dele tremeu levemente ao pegar o cardápio. Ela sabia o motivo. Era a primeira vez que ele estava cercado por tantas pessoas depois da exposição do casal do aeroporto. E também a primeira vez que enfrentava interações sociais sem suas barreiras. O jantar seguiu normalmente até que André, um dos diretores da empresa, fez um comentário casual. Você está diferente, Monteiro. Caio ergueu o olhar. Diferente como? André sorriu. Antes você evitava contato até para cumprimentar as pessoas. Agora, ele indicou com o queixo a mão de Mariana, que estava sobre a mesa, segurada firmemente pela de Caio. Caio olhou para suas próprias mãos e, naquele instante, percebeu. Ele não estava mais fugindo. Ele não estava mais preso. Ele não precisava mais ter medo. A mudança aconteceu, não de uma vez, não de forma mágica, mas aconteceu. E isso era tudo o que importava. Caio Monteiro nunca esteve tão certo de algo em sua vida. Os últimos meses foram uma batalha. A terapia, as crises, os confrontos internos. Tudo isso havia moldado a pessoa que ele era agora. Mais forte, mais presente, mais vivo. E no centro de tudo estava Mariana. Ela esteve ao lado dele quando ele não merecia, quando ele se afastava, quando ele desmoronava. E agora tudo que ele queria era passar o resto da vida ao lado dela. Era isso, simples e ao mesmo tempo gigantesco. Ele nunca achou que poderia ter algo assim, mas Mariana provou que ele podia, que ele merecia. Agora só faltava uma coisa: pedir a mulher da sua vida em casamento. E ele faria isso hoje à noite, se conseguisse controlar os nervos, claro. O plano. Caio não era um homem romântico por natureza. Nunca foi do tipo que planejava surpresas ou gestos extravagantes. Mas por Mariana, ele estava disposto a sair da sua zona de conforto,
Ele organizou tudo em segredo, reservou um restaurante sofisticado, comprou um anel, pensou em cada detalhe. Ele tinha certeza de que tudo sairia perfeitamente. Mas, como sempre, o universo tinha outros planos. O restaurante era um dos mais chiques da cidade. A iluminação era baixa, criando uma atmosfera intimista. Velas acesas sobre as mesas. Um pianista tocava ao fundo. Mariana usava um vestido preto elegante, e Caio ainda achava difícil acreditar que aquela mulher incrível estava ali por ele. Eles conversaram durante o jantar, como sempre, mas Caio estava inquieto. Cada minuto que passava era um minuto mais perto do pedido, e ele sentia a mão suar, o que era ridículo. Ele era um CEO, tomava decisões milionárias todos os dias, mas pedir Mariana em casamento? Isso era diferente. Isso era assustadoramente importante. E por conta disso, ele estragou tudo. O plano era simples. Ele esperaria a sobremesa chegar, pegaria o anel discretamente, faria o pedido de forma elegante e inesquecível. Mas no exato momento em que tirou a caixinha do bolso, um garçom se aproximou com as taças de vinho. Caio sentiu um leve nervosismo no estômago. A mão suou. O anel escorregou, e antes que ele pudesse reagir, pluft! O pequeno objeto caiu direto na taça de vinho de Mariana. O tempo parou. Eles dois ficaram olhando para a taça. Mariana piscou. Caio abriu a boca e fechou de novo. Os segundos se arrastaram. Então, Mariana começou a rir, baixinho no começo, depois mais alto, e de repente estava chorando de tanto rir. Caio! Ela tentou falar entre risadas. O anel está no meu vinho? O garçom ao lado arregalou os olhos. A mesa ao lado virou-se para olhar. Caio passou a mão no rosto, derrotado. Ele queria sumir, mas então olhou para Mariana e viu que ela estava genuinamente feliz. E de repente, ele riu também, porque se havia algo que Mariana trouxe para sua vida era imprevisibilidade. E ele amava isso. Depois que a situação hilária se acalmou, Mariana pegou o anel da taça, com um guardanapo, claro, e o colocou na mesa esperando. Caio respirou fundo e finalmente se permitiu falar com o coração. Ele segurou a mão dela e olhou nos olhos de Mariana com uma sinceridade avassaladora. Eu nunca achei que poderia ter algo assim. O olhar dela suavizou. Algo como? Ele sorriu de leve. Você. Mariana piscou rapidamente, emocionada. Caio continuou. Você me viu nos meus piores momentos, quando eu era apenas um homem quebrado, fugindo da própria sombra. E mesmo assim, você ficou. A garganta dela apertou. Sempre ficaria. Caio soltou um riso baixo. Então acho que a pergunta já tem resposta. Ele pegou o anel e dessa vez não deixou escorregar. Mariana Vasconcelos, você quer casar comigo? Ela olhou para ele por um longo momento. Então, abriu um sorriso brilhante e pulou em seu pescoço. Claro que sim, seu idiota. As mesas ao redor aplaudiram. O garçom soltou um suspiro de alívio. E Caio Monteiro, o homem que passou 15 anos evitando o toque humano, agora segurava a mulher que mudaria sua vida para sempre. E sabia que não poderia ser mais feliz do que naquele momento. O som dos sinos da igreja ecoava suavemente pelo ar. O dia estava perfeito. O céu azul sem nuvens, a brisa fresca de primavera, o perfume das flores misturado com a expectativa pulsante de todos os convidados. Para muitos, aquele era apenas mais um casamento luxuoso, mais um evento digno das páginas de revistas de negócios e colunas sociais. Mas, para Caio Monteiro, aquele dia significava tudo. Era o fim de um ciclo e o começo de uma nova vida. Uma vida sem medo, uma vida com Mariana. Caio estava no salão reservado para o noivo, ajustando a gravata diante do espelho. Ou pelo menos tentando. As mãos dele tremiam. Ele já enfrentou desafios gigantescos na vida, decisões milionárias, fusões corporativas, momentos de tensão em sua empresa. Mas nada, absolutamente nada, o preparou para o dia de seu próprio casamento.
Respira, irmão. A voz de Daniel, agora adulto, ecoou atrás dele. Caio olhou pelo espelho e viu o irmão encostado na porta, os braços cruzados e um sorriso divertido nos lábios. Eu estou respirando, retrucou, tentando parecer mais tranquilo do que realmente estava. Daniel riu. Tá, então por que parece que vai desmaiar a qualquer momento? Caio suspirou, passando as mãos pelo rosto. Porque isso é grande, muito maior do que qualquer coisa que eu já fiz. Daniel se aproximou e colocou uma mão no ombro do irmão. E é exatamente por isso que vale a pena. Caio fechou os olhos por um momento. Ele sabia que Daniel tinha razão. Este não era apenas um casamento, era a prova definitiva de que ele havia vencido, que seu passado não o controlava mais, que ele era livre e estava pronto para viver o resto da vida ao lado da mulher que o ensinou a amar. O burburinho cessou quando os primeiros acordes do piano preencheram a igreja. Todos os convidados se levantaram. Caio sentiu o coração disparar. E então, Mariana apareceu. Ela entrou lentamente, segurando um buquê de flores brancas, o vestido deslizando pelo tapete vermelho. Seus olhos encontraram os dele imediatamente. E Caio Monteiro, o homem que já passou por tanto, que enfrentou seus piores medos, sentiu as pernas fraquejarem, porque ela estava deslumbrante, porque ela estava vindo até ele, porque pela primeira vez ele entendeu que felicidade de verdade era isso. Era Mariana. Era eles dois. Era o agora. Quando ela parou ao seu lado, ele prendeu a respiração por um instante. Então, sem pensar, segurou a mão dela, e Mariana apertou seus dedos em resposta, sem medo, sem hesitação, porque aquele toque não era mais uma ameaça, era um laço que jamais poderia ser quebrado. O mundo ao redor sumiu. Caio só via Mariana. A voz do celebrante soava distante enquanto eles se preparavam para trocar os votos. Então, foi a vez dela. Mariana segurou a mão dele e sorriu. Oi, Caio, quando eu te conheci, você acreditava que seu toque era perigoso, que ele destruía tudo ao seu redor. Os olhos dele brilharam. Ela continuou. Mas eu sempre soube a verdade. Ela apertou ainda mais os dedos ao redor dos dele. Seu toque nunca destruiu nada. Ele construiu. Ele curou. Ela mordeu o lábio, contendo as lágrimas. E eu sou a prova disso. Caio sentiu um nó na garganta. O peso do momento o atingiu com força. Então, soube que era sua vez. Ele inspirou fundo, segurando firme a mão dela. Mariana, sua voz falhou um pouco, mas ele não parou. Você chegou na minha vida quando eu menos esperava. E sem pedir permissão, virou tudo de cabeça para baixo. Ela riu baixinho, os olhos marejados. Você me ensinou que eu não precisava ter medo, que eu não precisava viver aprisionado no passado. Caio respirou fundo. Você me fez ver que eu merecia amor. Ele se aproximou um pouco mais. E agora, eu só quero passar todos os dias da minha vida provando que você também merece isso. Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas. E então, o celebrante sorriu. Pode beijar a noiva. Caio não hesitou. Ele segurou o rosto de Mariana com as duas mãos e a beijou, diante de todos, diante de seu passado, diante do seu futuro, porque agora ele estava completamente livre. O casamento seguiu para uma recepção elegante. As luzes suaves, as músicas românticas, o salão repleto de amigos e familiares. Mas no meio de tudo aquilo, havia uma última coisa: a dança. Caio nunca foi de dançar, mas naquela noite, quando Mariana estendeu a mão e disse, vem comigo, ele não pensou duas vezes. E no meio da pista, ele segurou sua esposa e dançou, lentamente, sem pressa, sem medo. E enquanto giravam, Mariana sussurrou contra seus lábios, eu te amo. Caio sorriu, eu também. E ao segurar sua mulher nos braços, percebeu que o toque que ele tanto temia, agora era a única coisa no mundo que ele jamais abriria mão. A vida ao lado de Mariana era tudo o que Caio jamais imaginou que poderia ter. Nos meses após o casamento, cada dia foi um lembrete de que ele estava vivendo uma nova realidade.
Não havia mais solidão. Não havia mais medo de segurar sua esposa, de abraçá-la, de sentir seu toque sem pânico. Agora, o toque era segurança. O toque era amor. E pela primeira vez, ele acreditava que merecia aquilo. Mas então, tudo mudou novamente. E um novo medo surgiu. Um medo que ele não estava preparado para enfrentar. Era uma manhã comum quando Mariana apareceu na sala segurando um pequeno objeto em suas mãos. Caio estava sentado no sofá, lendo relatórios da empresa, quando percebeu que ela estava estranhamente silenciosa. Ele ergueu os olhos. O que foi? Ela abriu a boca, fechou, depois sorriu. Eu acho que temos algo grande para conversar. Ela se aproximou e entregou a ele um teste de gravidez. Por um momento, Caio não conseguiu respirar. Ele olhou para o teste. Olhou para Mariana. Depois, de novo para o teste. O pequeno símbolo positivo ali era impossível de ignorar. Seu peito apertou. Seus olhos piscaram rapidamente. Você está... Mariana sentiu o sorriso crescendo. Sim, o coração de Caio disparou. Uma onda de emoções tomou conta dele. Alegria, surpresa, amor. Mas no meio de tudo isso, veio o medo. Nos dias seguintes, Caio se tornou uma mistura de felicidade e pânico. Ele queria esse bebê, com tudo dentro dele, mas ao mesmo tempo ele estava aterrorizado. E se ele não conseguisse ser um bom pai? E se ele machucasse seu próprio filho? E se no momento em que segurasse aquele bebê frágil, todo seu passado voltasse como um peso impossível de carregar? Mariana percebeu sua inquietação. Você está quieto ultimamente, ela comentou certa noite, enquanto os dois estavam deitados na cama. Caio hesitou. Ele poderia mentir, dizer que estava apenas cansado do trabalho, mas Mariana o conhecia bem demais. Então, ele soltou um suspiro pesado. Eu estou com medo. Ela virou-se para ele. Medo de quê? Os olhos cinzentos dele estavam perdidos. Medo de não ser capaz de segurar nosso filho. O silêncio que se seguiu foi pesado. Mariana engoliu em seco, processando aquilo. E então se aproximou, segurando o rosto dele. Caio, você sabe que esse medo não é real, certo? Ele passou a língua pelos lábios, nervoso. Sei, ela acariciou sua bochecha. Você achou que nunca conseguiria me tocar, mas conseguiu. Achou que nunca conseguiria abraçar alguém sem sentir pânico, mas conseguiu. Ela segurou sua mão e pousou contra seu próprio ventre. Você acha que não pode segurar nosso filho? Ela sorriu. Mas eu sei que vai conseguir. Caio olhou para sua mão sobre a barriga dela. Sentiu o calor da pele de Mariana. E naquele momento, uma fagulha de esperança apareceu. Talvez ele pudesse sim vencer isso. Talvez ele pudesse ser um pai de verdade. Meses depois, quando Mariana estava no 6º mês de gestação, aconteceu algo que mudou tudo. Eles estavam deitados no sofá, assistindo a um filme, quando Mariana arregalou os olhos e segurou a barriga. Caio imediatamente entrou em alerta. O que foi? Ela riu baixinho, pegando sua mão. Ele chutou. Caio travou. Seu coração acelerou. O bebê? Mariana assentiu e colocou a mão dele sobre sua barriga. Espera. Caio ficou imóvel. Seus dedos estavam sobre o tecido fino do vestido dela, sentindo o calor de sua pele. E então, ele sentiu uma leve pressão, um pequeno chute, uma vida se movendo ali dentro. Seu filho. O nó em sua garganta foi imediato. Os olhos dele brilharam. Ele está se mexendo. Mariana sorriu emocionada. Sim, amor. Ele está aqui. E foi ali, naquele instante, que algo mudou dentro dele. Foi ali que Caio percebeu que já amava aquele bebê mais do que qualquer coisa no mundo. E por amor, ele faria o impossível para vencê-lo. Até mesmo seu último medo. O hospital estava mergulhado em uma tensão silenciosa. O relógio marcava 3h42 da manhã quando Caio Monteiro parou diante da porta do quarto. Seu coração batia forte. Do lado de dentro, Mariana segurava nos braços a pequena vida que agora pertencia a eles dois, o filho deles, o menino que ele temia tocar.
O menino que agora era seu maior amor. Ele fechou os olhos por um instante, sentindo o peso daquele momento, o último medo, e a única coisa que o separava da felicidade completa. Horas antes, Caio viu Mariana lutar entre a dor e a força, segurando sua mão com intensidade enquanto trazia o bebê ao mundo. Ele nunca sentiu tanto medo em sua vida, nunca se sentiu tão impotente. Mas então, o choro ecoou pela sala, um som frágil, pequeno, mas que fez seu coração parar. Ele viu o médico segurar aquele pequeno ser, ainda banhado pelo começo da vida, e naquele instante, tudo dentro dele se rompeu. Não havia mais medo, só havia ele e seu filho. Mariana olhou para ele do leito, os olhos cansados, mas cheios de amor. Nos braços dela, o bebê se movia levemente, murmurando sons quase inaudíveis. "Quer segurá-lo?" Ela perguntou suavemente. Caio congelou. Os olhos dele fixaram no bebê, tão pequeno, tão frágil. Seu coração apertou. Por um segundo, sentiu um eco distante do velho pânico. Mas então, Mariana segurou sua mão e colocou sobre o corpinho do bebê. E ele sentiu o calor, a vida, seu filho, Caio. Mariana sussurrou. "Ele é seu." As palavras dela entraram direto no seu coração. O peso do momento tomou conta dele. E devagar, ele estendeu os braços. Mariana sorriu e o entregou. Quando Caio segurou seu filho pela primeira vez, o mundo parou. Ele esperou sentir medo. Mas tudo o que veio foi amor. Aquele pequeno ser respirando contra seu peito. A pele macia, o cheirinho doce, os dedinhos mínimos que se mexeram como se já o reconhecessem. O bebê se aconchegou nele, murmurando um som satisfeito. E Caio Monteiro, o homem que passou 15 anos fugindo do toque, chorou. As lágrimas caíram silenciosas. E naquele instante, ele entendeu. O amor nunca destruiu. O amor sempre esteve ali, bem ao alcance de suas mãos. Anos depois, Caio segurava a pequena mão de seu filho enquanto caminhavam pelo jardim. O menino olhou para ele com aqueles mesmos olhos cinzentos e perguntou: "Papai, você tinha medo de mim quando eu nasci?" Caio riu, se ajoelhando à altura do filho. "Não, filho," ele sorriu. "Eu tinha medo de não saber te amar do jeito certo." O menino franziu a testa. "E aprendeu?" Caio olhou para suas mãos, segurando as pequenas mãos do filho, e soube a resposta. Sim. Ele apertou os dedinhos do filho e sussurrou: "Você me ensinou." E naquela manhã ensolarada, Caio Monteiro soube que a vida inteira ele fugiu de algo que no fim sempre foi seu maior presente, o toque da vida. E finalmente ele estava livre. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Deixe sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Até a próxima!